Fala galera, na aula de hoje nós vamos resolver mais uma questão de trigonometria. Uma questão que envolve uma interpretação para a gente encontrar valor de ângulo, tá? Então, meu nome é Fernando Lima, sou professor de Matemática e Finanças, sejam muito bem-vindos à aula. Então, olha só o que diz a questão. A questão diz o seguinte: um poste na posição vertical tem sua sombra projetada em uma rua horizontal. A sombra tem 12 metros. Se a altura do poste é de 12 metros também, né? Então, ele já deu aqui para a gente a sombra, que é de 12 metros. Já vou logo destacar isso aqui. Se a altura do poste tem 12 metros, a altura do poste também tem 12 metros, tá? Então tá aqui a altura do poste, tem 12 metros. Então, qual é a inclinação dos raios solares em relação ao horizontal? Então ele quer o quê? A inclinação dos raios solares em relação ao quê? À rua horizontal. Então, a questão não dá pra gente ele não dá pra gente o desenho dessa questão. Então a gente vai precisar começar montando o desenho para a gente entender o que a gente tem para trabalhar. Então é como se a gente tivesse aqui o poste, né? A gente tem um postezinho bem aqui e a rua horizontal. O que a questão informa para a gente? Que a altura desse poste bem aqui, ele é de 12 metros. Vou colocar aqui, ó, 12 metros. E a rua horizontal aqui, a sombra, e aí preste atenção, quando ele fala da sombra, a sombra ela é projetada no chão, tá? Então essa sombra bem aqui, ela também tem 12 metros. E o que a questão quer? A inclinação do Sol em relação à rua, ou seja, a inclinação que vai ser essa inclinação bem aqui, ó, em relação à rua, ou seja, ele quer esse ângulo bem aqui. Eu vou chamar ele de ângulo alfa, tá? A questão quer, então, essa inclinação bem aqui. Porque se a gente for para pensar, é como se o Sol estivesse aqui nessa posição, o poste aqui, e ele faz essa inclinação, que é o que vai formar a sombra de 12 metros com o poste de 12 metros. Se a questão quer da gente que a gente encontre justamente o ângulo que é a inclinação, aí presta atenção. Como que eu vou fazer para resolver isso aqui? Ah, vou usar o Teorema de Pitágoras? Não. Por quê? Tu pode pensar que tu vai usar o Teorema de Pitágoras porque tu tem o valor de dois lados. Isso daqui serviria para ti se a questão estivesse te pedindo o valor do terceiro lado do triângulo retângulo. E na verdade não está pedindo. E só para lembrar, tá? Isso é um triângulo retângulo porque ele forma 90 graus bem aqui, no encontro aqui, no caso do poste que está na vertical com a rua que está na horizontal, beleza? Se a questão estivesse te pedindo para encontrar o valor desse lado, aí beleza, você usaria Teorema de Pitágoras. E isso é o que muita gente confunde nesse tipo de questão. Porque a questão está pedindo a inclinação, a pessoa pensa, a inclinação é esse lado. Não, a inclinação é o ângulo que vai ser formado nesse caso que é a inclinação em relação à rua horizontal, o ângulo que vai ser formado entre o último raio de sol que passa, o primeiro raio de sol que passa com o tamanho com a sombra aqui na horizontal. Então, a inclinação vai ser esse ângulo. Como é que a gente faz para encontrar esse ângulo, então, professor? Se eu tenho aqui que trabalhar com ângulo e lado, a gente vai usar o quê? Razão trigonométrica. E a gente vai precisar lembrar que esse ângulo vai ser o nosso ângulo de referência para a gente identificar qual é a razão trigonométrica que a gente vai utilizar. O ângulo de 90 graus está bem aqui. Eu já sei que oposto a ele eu tenho a hipotenusa. Então, esses dois lados aqui, ó, são catetos. Tá? E aí, só para a gente lembrar, se esse ângulo é o ângulo de referência, é o que a gente vai utilizar, oposto a ele, eu tenho o que a gente chama de cateto oposto. Tá? Então, a altura do poste é cateto oposto. Opa! É um cateto oposto. E se esse aqui é o cateto oposto, o que eu tenho aqui embaixo, que está junto desse ângulo, é o que a gente chama de cateto adjacente. Então, eu já consigo identificar o que é que eu vou utilizar. Olha só, se a questão está me pedindo o ângulo, eu preciso utilizar os dois lados que eu tenho o valor numérico deles, que nesse caso é o cateto oposto e o cateto adjacente. E aí eu vou verificar qual é a razão trigonométrica que usa cateto oposto e cateto adjacente. Só tem uma, que é a razão tangente. Então, eu vou calcular a tangente do ângulo alfa, vai ser cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Vai ser essa formulazinha que a gente vai utilizar. Mas, professor, eu não tenho ângulo. Como é que eu vou utilizar isso aqui? Observe o seguinte, que esse é um tipo de questão diferente. A questão, ela te deu o cateto oposto e o cateto adjacente, é o que a gente vai utilizar para resolver. E aí a gente vai encontrar um resultado disso daqui. Esse resultado a gente vai ter que procurar em uma tabela de ângulos para verificar qual é o grau do ângulo, que quando eu aplico a tangente nesse ângulo, vai ter como resultado o valor que a gente vai encontrar. Vai ser basicamente isso. Geralmente, quando você vai ter aí como resultado um ângulo que não é um ângulo notável, a questão ela vai te dar algumas referências de valores desses ângulos. Como aqui eu não tenho isso, muito provavelmente eu vou ter uma questão que vai cair em um ângulo notável, tá? E a gente vai justamente fazer o cálculo para a gente verificar qual seria esse ângulo. Então, vamos para o cálculo.
Então eu tenho aqui, ó, tangente do ângulo alfa vai ser igual. Como é cateto oposto dividido pelo cateto adjacente, cateto oposto é 12, a gente acabou de verificar lá no nosso triângulo, e o cateto adjacente também é 12. Então, a conta que a gente tem para fazer é essa divisão, 12 dividido por 12. Tangente do ângulo alfa vai ser igual, 12 dividido por 12, o resultado é 1. Olha o que eu encontrei aqui. Tangente de um ângulo que eu não conheço, o resultado é 1. Eu preciso verificar tangente de qual ângulo eu vou ter como resultado 1. Aí a gente vai para a tabela de ângulos notáveis. Professor, não lembro tabela de ângulos notáveis. Tu não lembra? Monta lá a tua tabela toda vez que tu não lembrar. Faz lá um quadrado dividindo 4 por 4 aqui, ó. Se tu dividir o quadrado 4 por 4, lembra que tu vai seguir nessa ordem a tua montagem, ó. Tu vai fazer, aqui tu não preenche nada, tá? Tu vai ter aqui, ó, seno, cosseno e tangente. É o que tu vai calcular. Isso aqui essa é a tabela de ângulos notáveis. Quais são os ângulos notáveis? A gente coloca aqui em cima, ó, 30 graus, 45 graus e 60 graus. Como é que a gente faz para montar? Aí tem a musiquinha. Eu não sei cantar, então eu não faço a musiquinha, eu só recito como é que a gente faz a montagem. A montagem é essa daqui, olha. 1, 2, 3, 3, 2, 1. Tudo embaixo é 2. Raiz onde não tem 1. Então aqui, aqui, aqui e aqui. Então, só recapitulando. 1, 2, 3, 3, 2, 1. Tudo embaixo é 2. Raiz onde não tem 1. Ok? Essa é a parte de seno e cosseno. E tangente? Tangente é um pouquinho diferente, mas é facinho também de decorar. A tangente vai fazer isso aqui, ó. Raiz de 3 vem sobre 3. 1 raiz de 3. Tá? A gente montou a tabela de ângulos notáveis só para a gente poder verificar e vocês conseguirem entender o que é que a gente está fazendo. Se eu descobrir que a tangente do ângulo alfa é 1, eu vou procurar na tabela de ângulos onde eu tenho o resultado 1 para tangente, tá? Não é para qualquer um, é para tangente. Então, tangente de algum ângulo, o resultado vai ser 1. Está bem aqui um resultado 1. Qual ângulo? Ó, tangente de um ângulo, o resultado é 1. Tangente de que ângulo que o resultado é 1? Tangente de 45 graus. Ou seja, eu tenho aqui tangente de 45 graus é que vai ter como resultado 1. Isso quer dizer para a gente, então, que o ângulo alfa é o ângulo de 45 graus. É justamente o que a questão estava pedindo para a gente. Ele queria saber qual era a inclinação do Sol em relação à rua horizontal. 45 graus. Como a gente descobriu isso? Calculando, utilizando tangente do ângulo alfa. E aí a gente aplicou a tangente, descobriu qual é o valor do ângulo que vai ter como resultado o resultado que a gente já tinha encontrado antes, tá? Então, basicamente, era essa a questão, a resolução é feita dessa forma, e essa era a aula que a gente tinha para hoje. Se você gostou, deixe seu like, inscreva-se e ative o sininho para receber as notificações das próximas aulas. Até mais, galera! Valeu!